Muito obrigado por você estar assistindo ao nosso vídeo. O meu nome é Leonel, eu sou investidor, também sou trader na bolsa. A gente vai fazer aqui o estudo de vários papéis, começando pelo índice Bovespa. Depois a gente vai olhar Petrobras, as ações preferenciais, depois as ações ordinárias, Vale. A gente vai ver os estudos nessa sequência, tá certo? Depois vamos ver Banco do Brasil, Itaú, que são duas empresas que divulgam balanço esta semana. Depois vamos ver aqui alguns pedidos, né? IRBR3, IRB. Depois vamos ver o GPA3, Ultrapar, e vamos terminar com o VVAR3. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Tive alguma dificuldade para selecionar bons papéis. Está um pouco mais difícil. Bons papéis do ponto de vista gráfico, tá? A gente não está aqui olhando fundamentos. Então, a situação está um pouquinho mais complicada. No entanto, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: quando começa uma correção no curto prazo, e no curto prazo nós temos uma tendência clara aqui de queda, de baixa do índice Bovespa, mas a tendência longa, né, a tendência aquela que vem lá de longe, né, ela continua de alta. Então eu começo a colocar no gráfico, né, olha aqui a tendência de alta, né, começo a colocar no gráfico a famosa média de 72 períodos, que é uma espécie de um divisor de águas entre o curto prazo e o médio prazo. Então, às vezes o papel perde a média móvel de 21 períodos, que nesse caso aqui é essa linha azul, mas o papel se encontra suporte, né, se sustenta na média móvel de 72 períodos, que é o que a gente ensina nos nossos cursos. Olha aqui, ó. Ela serve como um suporte. Vejam que nas últimas duas vezes que o índice Bovespa chegou na média móvel de 72 períodos, foi um pouquinho baixo, mas ficou na região da média móvel. O índice subiu, aqui não chegou muito perto e subiu tudo isso. Então, gente, eu começaria a ficar de olho em alguns papéis a partir da semana seguinte, né? Porque se encontrar suporte na média móvel ou na região da média móvel e voltar a subir junto com outros indicadores, eu uso no caso o MACD histograma e uso aqui o indicador de volume, ou olha o volume aqui embaixo, né? Volume subindo, papel chega na região da média móvel de 72 períodos, volta a subir. Então, o MACD histograma me dando condições pode ser um ponto de entrada. Muita gente não quer mais o papel porque perdeu média móvel de 21 períodos, 9 períodos, mas quando chega lá na de 72 é onde a gente gosta de fazer as nossas compras. Isso se outros indicadores nos derem sinal verde. Então, eu só estou compartilhando isso com vocês. Acho que vale a pena ficar de olho nisso, né? Porque tem muita gente que acaba perdendo boas oportunidades, sai da bolsa nos momentos em que vem as correções, mas a correção, às vezes, ela fica ali no curto prazo, né? Porque a tendência mais longa continua de alta. Então, após a correção, o papel ou o índice retoma a sua tendência principal, que nesse caso aqui do índice Bovespa é de alta, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, na minha opinião, nós temos uma resistência aqui nessa faixa dos 116.600 pontos. Vejam que, na minha opinião, essa resistência começa em 116.600 e vai até 117. Tá? Então, isso aqui é uma resistência importante. Temos que vencer. Vencida essa resistência, o índice pode buscar 118.360, que é onde tem próxima resistência. Vencida essa resistência aqui, a próxima é o topo histórico, né? Lá na região dos 119.500 pontos, que é a resistência principal. Tá? Agora, se o índice resolver cair, e na minha opinião o índice tem encontrado aqui um suporte bem importante nessa faixa de 113.800 pontos até 112.900 pontos. Isso aqui tem sido um suporte bem importante para o índice, ó.
Então, se o índice cair abaixo desse ponto, romper isso aqui, a próxima resistência significativa, importante, é lá na casa dos 111.400, 111.170 pontos, por aqui, que é onde nós temos na esquerda um topo rompido. Topo rompido vira suporte. Tá? Se nós olharmos o gráfico semanal, somente o gráfico semanal, nós vamos observar que essas correções aí das últimas semanas estão trazendo a média móvel de 21 períodos um pouquinho mais perto do preço, né? O preço está aqui, média de 21 está aqui. Isso é importante, tá, gente? Nós estamos nos aproximando de um importante suporte no gráfico semanal, que é a média móvel de 21 períodos, tá? Vamos ficar atento, porque se tocar na média móvel de 21 períodos, aqui pode ser um ponto de reação, ok? Lembro que, olha aqui, ó, tocou na MM21, isso foi lá em agosto do ano passado, voltou a subir, tocou na MM21, voltou a subir, chegou perto da MM21, voltou a subir, tá? Vamos ficar atentos no gráfico semanal, tendência ainda continua de alta de longo prazo, de alta de médio prazo. Apenas no curto prazo é que nós temos aqui já um viés negativo. Gente, vamos olhar agora Petrobras, vamos começar pelas ações preferenciais. Hoje eu vou olhar também as ações ordinárias, tem muita gente me pedindo. Geralmente eu olho aqui as ações somente preferenciais porque tem mais liquidez, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, eu tracei aqui uma linha de tendência, né? Porque tem muita gente me perguntando, Leonel, tem pivô de alta em Petrobras? Gente, o pivô de alta ele tem algumas condições para serem preenchidas, tá? Por exemplo, ele tem que ocorrer acima da média móvel 21 períodos. Esse pivôzinho aqui que muita gente está vendo, né? Eu acho um pivôzinho muito fraquinho, não deixa de ser, mas ele não é significativo do jeito que ele está ocorrendo. Ele está abaixo da linha de tendência, está vendo que eu tenho uma linha de tendência aqui, ó? Ok, rompeu a linha de tendência, né? De baixo. Mas o pivô está abaixo da linha de tendência. O pivô tinha que estar acima da média da linha de tendência, de preferência acima da média móvel, né? Então nós temos aqui um papel que cai, 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 cai. Você traça uma linha de tendência. Vou melhorar essa linha de tendência aqui. Você traça uma linha de tendência aqui. O papel, quando reage, ele sobe, arma o pivô em cima da linha de tendência. Aí sim, isso para mim tem muito mais poder, muito mais significativo, estatisticamente falando. Outra coisa, o volume aumentou? O volume aumentou num único candle aqui, Petro 4, mas ele não se sustentou. Na sexta-feira já voltou a cair. Então, gente, isso aqui para mim é muito mais uma indecisão do mercado, tá? Subo ou não subo, do que uma inversão da tendência. Tá? O que era queda passa a ser alta. Por enquanto ainda não vejo de uma forma significativa aqui uma alta nesse papel. Tá? Gostaria de ver o papel romper essa faixa aqui, ó, 29,17, e romper com um aumento de volume. Tá? E depois que romper, testar o fundo e depois voltar a subir. Certo? Sobre Petrobras era isso. Vamos ver agora Petrobras 3, Petri 3, as ações ordinárias da estatal. Esse gráfico aqui é um pouco melhor. Por quê? Volume mais alto, comprador, papel sobe mais, sobe com mais força. Claro que o volume aqui aumentou porque houve aí a oferta das ações que eram do BNDES, né? Então o volume aumenta monstruosamente. Agora, nesse gráfico aqui, o que eu gostaria de ver também é a mesma coisa, né, pessoal? Que vale para Petri 3. Tá? Ele está um pouquinho melhor, não significa que ele esteja ótimo. Ele precisa me mostrar aqui, de uma forma mais consistente, um teste de um fundo, desse fundo aqui, e depois armar pivô, se armar, né? E depois voltar a subir. Tá? Mas pode ser aqui sim o começo de uma inversão da tendência. Onde é que ele tem resistência, né? Bom, a resistência é aqui, ó, R$ 32 é uma resistência.
Inclusive ele tocou lá na semana que passou e voltou a cair, né? Olha aí, ó. Sloth. Bate lá, cai. Tem que romper isso aqui. Aí ele pode buscar os 33. Tá? Certo? Vale é um gráfico que eu acho bom. Na minha opinião, vale colocar no radar. Nós não sabemos ainda se vale vai fazer uma onda 3 para baixo ou um pivô de alta. Nós não sabemos. A pergunta que muita gente me fez na semana que passou é: Leonel, vale vai subir ou vai cair? A minha resposta é sempre a mesma: não sei. Com 100% de certeza eu não sei. Porque a pergunta não é se vai cair ou se vai subir. A pergunta é: o que eu vou fazer se o papel subir? E o que vou fazer se o papel cair? Ou seja, onde estarão... Primeiro, vou entrar na operação. Segundo, quais serão os meus alvos? Onde vou sair? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Vamos olhar, agora vamos fazer a análise técnica aqui disso aqui, né? Olha só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Vale está fazendo o início de uma onda 3 para baixo. Então temos aqui 1, 2 e uma possível onda 3 para baixo, que vai ser do mesmo tamanho dessa onda 1, 100%, né, pelo menos. E aí nós poderíamos projetar essa onda 1 na onda 3, o que nos daria um alvo teórico lá em 46,28. Tá? 46, né? 46,28 por ali. Ou Vale vai fazer um pivô. Vale está testando o fundo para armar um pivô e fazer uma onda 3 para cima. E essa onda 3 para cima aqui teria pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Tá? Nós não sabemos. O fato é, então, se cair e a pessoa quiser operar vendido, no rompimento esse fundo aqui, ó, 49,87, isso aqui é um possível alvo, né? Se perder esse fundo, aí o papel fica bem interessante, que estará perdendo suportes importantes, né? Com alvo aqui embaixo, 46,30, né? Ou se o papel sobe, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico, se ele sobe, se ele testa o fundo, e aí você fica atento, se ele arma aqui um pivô, se o volume aumenta e se ele rompe essa faixa de preço aqui, ó, 53,95, 54 reais. Se ele rompe 54, ele pode buscar 55,73, aqui um alvo. Aqui é uma possibilidade de você sair. Ou, se o volume continuar alto e o papel romper essa resistência aqui, aí você compra mais um pouquinho e sai lá no 57,35, que é esse alvo aqui, que é essa resistência aqui em cima. Tá? Então nós temos possibilidades tanto para compradores quanto para vendedores. Para onde vai, não sabemos, mas o mais importante não é para onde vai, é o que você vai fazer dependendo de onde vai o gráfico. Esse é o ponto principal. Tá? Bom, gente, só para encerrarmos aqui, Vale, nós falávamos no último vídeo que o papel poderia fechar esse gap, fechou o gap, sentiu resistência, isso aqui é uma resistência, né, 5,375, né, 5,385, 5,4, e voltou a cair. Tem suporte onde? Bom, está pertinho de uma região de suporte, ali 5,168, 5,171, tudo ali é suporte, tá? E depois suporte bem importante, 49,85. Tendência do papel, tendência mais longa e de alta. Não há dúvidas disso. Tá? Tendência mais longa. Vamos ver agora dois papéis que divulgam balanço esta semana. Vamos ver Itaú. Itaú B4 divulga balanço já na segunda-feira. Nesta segunda-feira, né? Itaú B4 já divulga balanço. Vamos ver aqui qual é a data do que Itaú divulga balanço. Aqui, ó. Vamos ver qual é o turno, né? Turno após o pregão. BB Seguridade antes do pregão. Então, gente, Itaú, vamos ver o gráfico aqui.
Itaú chegou numa região de suporte. Olha aqui, ó. Chegou naquela região de 32,48, encontrou suporte. Vejam que foi fundo aqui, né, lá no mês de outubro. Vejam que foi fundo aqui no mês de agosto também. Encontrou suporte, fez um repique. É um repique curtinho aqui, mas foi, né? E tem uma resistência, pelo que o gráfico está mostrando aqui, em 34,13, é uma região de resistência. Ele respeitou a resistência, voltou a cair. Tem que ver se o papel vai conseguir romper essa resistência para buscar a próxima. 34,60 é a próxima resistência. Depois lá na faixa dos R$35 é a próxima resistência. Certo? Continua o preço abaixo da média móvel de 21 períodos. Isso não é tão positivo, né? Vamos ver a média móvel de 72. Vamos ver aqui, 72. O preço está um pouquinho abaixo da preço da média móvel de 72, né? O ideal é que o preço, que a média móvel de 72 estivesse abaixo da linha do preço, né? Então, nós não temos aqui uma situação tão boa assim para Itaú, para compras. Eu precisaria ver o papel testar o fundo, o volume aumentar. Ele aumentou um pouquinho na sexta, né? Vamos ver. Tem que ver. Muito cuidado com Itaú, que divulga balanço, então isso torna o preço do papel muito instável, volátil. Vamos acompanhar, tá? Até o mercado digerir o preço do papel, isso aí fica extremamente volátil, né? Isso pode nos tirar de uma operação. Então, todo cuidado é pouco para quem pretende comprar Itaú, né? ITUB4. BBAS3, Banco do Brasil, divulga balanço. Vamos ver aqui na quinta, 13 antes do pregão. Tá? Quinta, 13 antes do pregão. Banco do Brasil divulga balanço. Vamos ver o gráfico aqui. O papel respeitou suporte na faixa de 48,05. Olha aqui, ó. Nós tivemos anteriormente já um teste aqui nesse fundo, né? Só que o papel também não consegue romper aquela resistência lá em cima, ó. 51,48, 51,50, aqui uma resistência bem importante, tá? Tem que romper essa resistência aqui para buscar o alvo em 53,81, certo? O papel está se segurando na região das médias, ok, tem um suportezinho de curto prazo ali em 49,14, aqui, ó. Isso aqui é um suporte de curto prazo, tá? O volume precisa aumentar um pouquinho mais. Vamos ver se o balanço faz com que esse papel se mova um pouco mais forte, tá? IRBR3, IRB, né? Esse papel aqui, gente, é um papel que ele teve uma forte volatilidade essa semana, o que não é comum. IRBR3 é um papel cujas o preço ele não tem uma volatilidade tão forte assim, né? A volatilidade forte é para papéis que têm um beta muito alto, né? Um risco muito alto. Esse papel aqui já é mais estável, então esse candle aqui, ó, ele é quase que um ponto fora da curva. Esse papel nesse momento está muito instável, muito volátil, com candles fortes, não é para menos. Na semana que passou teve um dos grandes acionistas da empresa que divulgou uma carta dizendo que fez operações ou faz operações ou está short, né, está vendido no papel, e a empresa reagiu dizendo que os motivos, enfim, fez um contraponto ao que essa empresa investidora da empresa falou, né? Então, o fato é que o mercado está digerindo isso ainda e está se traduzindo em volatilidade, né? Eu ficaria de fora do papel neste momento, não vejo motivo para entrar, não sei se isso aqui é um fundo, tá? Um papel que cai 7%, um papel que cai 8%, está muito volátil. Tem que esperar estabilizar isso aqui para a gente ver, né? Agora que nós temos já um viés de baixa no papel, no curto prazo temos, tá?
Se é para dar aqui um suporte nesse papel, então, suporte para mim, topos rompidos são suportes. Região de 39,04, R$ 39 é um suporte, porque olha aqui na esquerda, ó, temos suporte aqui, temos suporte aqui. Então tem que ver se o preço do papel vai parar por aqui, né, de cair. O próximo seria nessa faixa aqui de 37,63, pertinho de onde chegou, né? Porque aqui nós temos suportes também, ó, topos rompidos viram suporte. Tá? Mas sugiro neste momento apenas observar, né? Eu não entraria nesse papel do jeito que está muito arriscado, certo, pessoal? Nem para repique, né? Agora, se houver um repique, se você me perguntar onde é que é o possível alvo, né? 42,66 aqui. Próximo papel, o GPA3. O GPA3, ultrapar, né? O GPA3. Aqui está. Bom, o papel fazendo uma correção. É uma correção depois de uma alta que foi enorme, né? Vamos colocar aqui a média de 72 períodos. Seria interessante que esse papel caísse até um pouquinho mais embaixo, aqui, ó, região de R$ 23,00. R$ 23,00 seria interessante, bem interessante se essa correção viesse até aqui, ó. Se vier até aqui, o papel reage, volta a subir, aí nós podemos ter uma situação interessante para pensar de repente numa possível compra, ok? Mas neste momento deixa o papel fazer sua correção, né? Vamos botar a média 21 de novo aqui. 21. Nesse momento, gente, o viés passou a ser de baixo no curto prazo. A tendência mais longa é de alta, mas olha aqui, ó, uma correção aqui, não. O papel tenta se segurar aqui numa região, ele acabou perdendo um suporte importante aqui em 24,53, tá? Vamos ver se ele realiza mais um pouquinho. Se ele voltar a subir, já tem resistência aqui imediata em 26,65 nessa região, depois R$ 26,00 são resistências, tá? O que nós temos que esperar esse papel fazer, né, gente? Após essa realização aqui, tem que esperar ele subir, encontrar resistência, testar o fundo e armar pivô. Aí nós entraríamos aqui ou aqui. Tá? Isso tudo aqui, se ele voltar a subir, tem que ser com aumento de volume. É o volume que nos mostra se a tendência ela é significativa ou não. VVAR, então, só para em síntese, né? É um papel que eu colocaria no radar. O gráfico ainda não é bom, não vejo momento de entrada nesse momento, mas colocaria no radar se após essa correção ele fizer o que eu mencionei. Tendência mais longa de alta. Tá? Vamos ver agora VVAR3 para encerrarmos o nosso vídeo. VVAR3, papel do setor de varejo. Foi um papel que subiu muito forte a partir de novembro, né? Ele mais que dobrou o valor da empresa, né? O preço do papel. Nesse momento ele enfrenta o que? Enfrenta uma correção lá no topo, o que é importante, né? Uma correção nesse momento é bem-vinda, né? Papel, gente, em síntese, ele tem que fazer o que? Digam aí, o papel tem que fazer um rompimento, né? O que ele tem que romper? Ele tem que romper, na minha opinião, 15,44, 15,48, 15,50. Ele tem que romper essa resistência aqui, ó. Tem que romper essa faixa de resistência e com aumento de volume. Cuidado, se romper e não for com aumento de volume, cuidado com os falsos rompimentos. Cuidado com os rompimentos que ocorrem ali por volta de 11 horas, 10h30 da manhã. É momento de pouca liquidez, muita gente nova, às vezes o preço passa, rompe, mas retorna, né? Faz um pullback. Enfim, tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela. O papel está numa região de suporte, poderia cair mais um pouquinho aqui em 14,16, tem suporte também em 13,69, tá? Mas nesse momento eu não vejo compras no papel, eu esperaria o rompimento aqui em cima, tá? A tendência mais importante, a principal
é de alta nesse papel. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Voltaremos no próximo domingo. Até lá!